Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, finalmente, né? Eu resolvi aparecer. Pois é, eu andei sumindo por um tempo, então eu tô aqui agora pra retomar com o canal e explicar pra vocês o porquê que eu sumi. Porque, né, foi uma coisa muito inesperada, tanto pra mim quanto acho que pras pessoas que me acompanhavam. Mas enfim, vou explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu. Não vou entrar em muitos detalhes, porque foi algo bem difícil pra mim. E também porque é algo que me expõe bastante, é algo que é bem pessoal meu. Mas eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu. Então, o intuito desse vídeo é fazer com que as pessoas que estejam sofrendo com o mesmo problema que eu sofro e que sofri, procurem ajuda, tanto ajuda profissional quanto ajuda pessoal, recorrer a alguém, porque na verdade todo mundo entende a gente, nem que seja um pouquinho, né? Mas as pessoas entendem a gente. Então, antes de eu vir aqui, eu conversei bastante com Deus, para Deus tocar no meu coração e fazer com que eu, através das minhas palavras, ajude alguma pessoa que esteja passando por essa situação e que não tem recursos, não tem ninguém, né, para ajudá-la. Então, se você é essa pessoa, quero que você saiba que você não tá sozinho, que a maior pessoa que pode estar do seu lado é Deus, é a força do Espírito Santo. Eu acredito muito que essa força está dentro do seu coração, está sempre com você. Então, nessa hora, você tem que acreditar, só acredita e confia nele, porque ele é a única pessoa que vai conseguir te ajudar nessa fase. Eu digo por experiência própria. Bom, o que aconteceu? Quando eu comecei com o canal, eu já tava sofrendo tava passando por um transtorno psicológico, né? Minha saúde mental, ela tava bem abalada. Então, o que aconteceu? Com o decorrer do tempo, no decorrer dos vídeos, eu acho que eu nem lembro se eu já comentei isso em algum vídeo anterior. Mas eu usava os estudos para meio que como uma fuga construtiva. Por que uma fuga construtiva? Porque era algo que me fazia bem e fazia com que eu esquecesse dos meus problemas. Porém, com o tempo, eu percebi que essa fuga construtiva que eu tirava para esquecer os meus problemas, eu acabei não dando tanta importância ao momento que eu estava vivendo, ao momento difícil que eu estava passando. E, assim, pra mim, eu costumo dizer que tá tudo bem não estar bem. Só que a gente precisa sofrer, a gente precisa deixar sofrer, a gente precisa se permitir sofrer pra gente aceitar e procurar ajuda se for necessário, entendeu? E eu não tava me permitindo isso devido a essa fuga construtiva que eu achei que era no meio dos estudos. Então, os problemas cresciam cada vez mais, as crises vinham cada vez mais intensas e eu tentava não aceitar, eu tentava achar que tá tudo bem e que eu preciso ser forte, que ninguém acredita em mim, então eu preciso fazer o máximo por mim, quando na verdade o máximo que eu poderia estar fazendo naquele momento era aceitar que não estava bem e procurar ajuda profissional, espiritual, porque a minha fé também estava muito abalada. E querendo ou não, isso mexe muito com a gente. Eu costumo dizer que a gente vive de 3 pilares: o nosso corpo físico, a nossa saúde mental e o nosso espiritual. Independente da religião, independente da crença que você vive, o espiritual sempre tem que estar elevado. Porque se um desses pilares, eles caírem, eles desabarem, um desaba o outro, entendeu? Então, a gente precisa estar bem com esses 3 pilares. A gente precisa estar fortalecido com esses 3 pilares, entendeu? Então, não adianta você cuidar só da saúde mental e deixar o seu físico e o seu espiritual a dará, entendeu? Então, você precisa ter um equilíbrio nesses 3 pilares, tá? Então, esse foi o maior ensinamento, assim, que eu aprendi nesse tempo, que eu acabei me afastando de tudo. Bom, o que aconteceu? Eu tava sofrendo, então, com essas crises muito intensas, até que chegou um tempo que eu não consegui mais aguentar e eu comecei a ter 3 crises num dia.
fora os pensamentos suicidas que sempre vinham, a vontade de não viver mais, o vazio que sempre existia dentro de mim, a minha fé que abalou demais, que eu não sentia mais fé, porque eu achava que se eu então estava passando por esse momento é porque Deus não me amava, que eu estava sozinha mesmo, enfim. Então foi um momento muito complicado. Só que daí eu cometi algo grave, né? Fiz algo muito grave contra mim mesma. E daí, a partir daí, eu decidi procurar ajuda profissional, porque eu já não aguentava mais sozinha. E eu sabia que se eu tentasse de novo não aceitar esses meus problemas, eu sabia que os problemas eles iam crescer mais, até que ia chegar uma hora que ia ser pior. E realmente eu já estava numa fase assim que pra mim o pior era aquilo. Só que sempre tem um pior mais do que o pior. Meio confuso, mas é real isso. E me doeu muito. Foi uma fase assim que eu fiquei muito, 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 muito mal. Então eu resolvi dar essa sumida, eu resolvi dar uma desaparecida, né? Foi bom pra mim. Nesse tempo eu aprendi que nós às vezes precisamos passar por momentos difíceis pra tirar muito aprendizado. E eu acho que assim, eu tirei muito, muito, muito aprendizado com essa fase, com essa situação. Também a minha fé ficou super fortalecida. Eu agora posso dizer que eu realmente estou bem. E acho que eu nunca tive tão bem assim na minha vida como eu estou agora nesse momento. E hoje eu consigo entender que todas as fases ruins que passam pela nossa vida, elas vêm com algum aprendizado. E Deus, só Deus sabe os nossos limites. Então ele não vai dar um fardo maior do que o seu limite para você suportar, porque ele sabe que você suporta, que você aguenta, entendeu? Então eu tava passando por diversas coisas, fui diagnosticada com um transtorno misto depressivo ansioso grave e eu consegui superar. Hoje tomo remédio, sim, tomo remédio, porque o remédio ele faz parte do tratamento, entendeu? Ele dá uma segurada, ele me ajuda bastante. Só que de 100%, o remédio ele funciona 10%. Os outros 90% somos nós mesmos que vamos atrás. É com autocontrole, é com otimismo, é com perseverança, é com renovação. Então, primeira parte, o primeiro passo que você tem que fazer, se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você está tendo umas crises muito intensas, recorrentes, você necessita entender que tá tudo bem você estar passando por esse problema, tá tudo bem, só que você precisa procurar ajuda. Porque procurar ajuda é a parte essencial que você pode estar fazendo. Eu digo isso por experiência própria. Acho que a melhor coisa que eu fiz por mim foi ter procurado ajuda, tanto profissional quanto pessoal. Entendeu? E o que me deixou mais confortável foi que eu recebi ajuda de todos eles e eles me entendiam. Por mais que eu não conseguia me entender, eles me entendiam e sempre estavam do meu lado, me ajudando, me falando coisas otimistas, sabe? Fazendo com que eu suportasse, porque eu já não me suportava mais. Eu não aguentava mais. Entendeu? Pra mim era algo assim que, cara, não dá mais, não quero mais, eu tô surtando. Entendeu? Era algo que eu já tinha me perdido de mim mesma. E aí as pessoas, meus amigos, meus familiares, os meus médicos, que foram excelentes profissionais, estavam ali comigo, fazendo com que eu enxergasse que eu não estava sozinha, que eu precisava sim de um tempo para me reencontrar novamente. Então isso foi muito importante na minha vida. Então reconhecer que eu não estava bem naquele momento e que eu precisava de ajuda foi a melhor coisa que eu fiz.
A melhor coisa que eu fiz foi ter aceitado que eu não estava bem. Porque não adianta a gente pensar, não, tá tudo bem, não tá bem. Não, você precisa aceitar isso. Você precisa aceitar que está tudo bem, não está bem. Entendeu? Então, assim, o motivo desse meu sumiço foi exatamente por conta da minha saúde mental. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma fé inabalável, eu acredito muito em Deus. Eu não teria chegado até aqui hoje, eu não estaria aqui hoje gravando, falando com vocês, se Deus não estivesse do meu lado em todo esse tempo, me ajudando, me sustentando, me fortalecendo, me amparando, porque de verdade foi uma fase assim muito complicada e eu sei que Ele não deixou nenhum momento. Ele não me deixou em nenhum momento. Ele sempre esteve ali do meu lado, me dando esperança, me dando perseverança para passar por aquela fase complicada que eu estava vivendo. E hoje eu posso dizer que eu passei por essa fase com êxito, porque hoje ver como eu estou e ver como eu tava, isso é uma grande superação para mim. Eu fico muito orgulhosa de mim por conta disso, porque tem coisas que só nós mesmos podemos fazer pela gente. Então aceitar que não está bem, só nós podemos aceitar. Só nós mesmos podemos aceitar. Achar que isso vai passar do nada. Não, não vai passar do nada. Eu sinto lhe dizer isso, mas isso não vai passar do nada. Você vai ter sim que aceitar e vai ter sim que pedir ajuda. Porque ninguém consegue superar a depressão, a ansiedade sozinho. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Você que tá me assistindo, que você não está bem, que você está sofrendo de depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico ou qualquer outra doença mental, e você, no caso, tá se sentindo sozinho, acha que não tem ninguém pra conversar, pode me chamar, pode ficar tranquilo em me chamar. Eu sempre deixo no final dos meus vídeos as minhas redes sociais, ajudar vocês sempre que vocês precisarem. Então eu vou voltar assim com os vídeos no canal. Tenho que pedir desculpas, né, por ter sumido assim, não ter dado nenhuma satisfação, mas é que realmente estava passando por um momento muito complicado. E eu sei que vocês entendem. Mas é isso, gente. Se vocês precisarem de qualquer ajuda, podem contar comigo, podem me chamar. E sempre lembrem que vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Vocês têm a melhor pessoa do mundo, que é Deus. Você tem a força do Espírito Santo dentro de você, então você nunca vai estar sozinho. E procura sim uma ajuda profissional se você achar que você não consegue mais. Isso você vai ver que vai ser a melhor coisa, porque depois... gente, não tem comparação, não tem comparação. O meu namorado falou uma coisa pra mim esse final de semana e realmente é muito sério isso. E não tem uma coisa melhor do que você depois sentir a brisa de uma fase que você superou, assim, sabe? Que você conseguiu com êxito passar por tudo aquilo que tava sendo muito complicado. Então, assim, gente, é muito bom. É muito bom essa sensação, muito bom a sensação de tipo eu consegui, eu fui forte, eu lutei até o final, eu fiz tudo por mim e eu consegui. Então, gente, não desistem. A vida ela é maravilhosa. Então é isso, gente. Acho que ficou um pouquinho longo esse vídeo, eu falo demais. Se ficou um pouco confuso também, desculpa. Eu perdi, na verdade, a manha, né, de gravar vídeo. Já faz, 3 meses, 4 meses que eu não gravo mais vídeo. Ai, que horror. Mas enfim, eu vou pegando a manha novamente, né, assim, com o decorrer do tempo. Mas enfim, eu não pretendo mais sumir. Espero que vocês gostem desse vídeo. E é isso, gente. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Pretendo falar dos mesmos conteúdos, óbvio. Ainda tô estudando pro vestibular, porém... eu agora tenho mais uma opção, que é ser enfermeira, né? Na verdade, eu tava fazendo enfermagem, porém eu tranquei, né? Porque eu queria fazer medicina. Só que agora eu também quero prestar pros dois, tanto pra medicina quanto pra enfermagem. Então, vamos ver, né? Como que vai ser. E eu vou gravando tudo pra vocês, então eu tô sim estudando, tá, gente? Eu já voltei com a minha rotina normal de estudos. Agora eu só vou voltar com a minha rotina normal de gravação. Vou gravar tudo pra vocês, vou logar tudo pra vocês, eu prometo.
Então é isso, gente. Tudo de maravilhoso na vida de vocês, ok? Então é isso aí. Até os próximos vídeos. Beijinho.